Segunda-feira, 4 de maio, você confere no seu Jornal da Rede. Manobra política para manter as operações no Irã. O governo federal lança o programa Novo Desenrola Brasil com o objetivo de reduzir o endividamento das famílias. Novo integrante no Condemate Mais chegando. Tem a cápsula do tempo que foi instalada no Parque Max Pepper, reunindo cartas e registros que só serão revelados em 2049. E entrevista com o deputado federal delegado da Cunha. E seu resenha na rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O presidente Trump encontrou uma manobra política para manter as operações no Irã, mesmo com o fim do prazo legal de 60 dias para agir sem o aval do Congresso. Casa Branca alega que o atual cessar-fogo suspendeu a contagem desse tempo, reforça que a lei de poderes de guerra é inconstitucional. Líderes republicanos apoiam o presidente, afirmando que os Estados Unidos não estão em guerra ativa, mas buscando negociar a paz. Dentro dessa estratégia, começou na manhã dessa segunda o chamado Projeto Liberdade. A operação visa retirar navios e tripulações retidos no Estreito de Hormuz, o que Trump classificou como um gesto humanitário, devido à escassez de alimentos nas embarcações. O presidente deixou um alerta claro: qualquer interferência será tratada com o uso da força. Enquanto isso, o governo do Irã avalia uma proposta americana de 14 pontos para encerrar o conflito, mas descarta qualquer negociação sobre o setor nuclear. Vindo para o Brasil, olha só, o governo federal lança nesta segunda o programa Novo Desenrola Brasil, com o objetivo de reduzir o endividamento das famílias. Segundo o Banco Central, mais de 100 milhões de pessoas têm alguma dívida com instituições financeiras. O foco do programa são pessoas com renda de até 5 salários mínimos, o que equivale a cerca de R$ 8.000 mensais. Será possível negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial e até do FIES. O presidente Lula adiantou que os juros serão de no máximo 1,99% ao mês, com descontos que podem chegar a 90% do valor da dívida. Uma novidade é que o trabalhador poderá usar até 20% do saldo FGTS para amortizar esses débitos. Mas atenção, olha, quem aderir ao programa vai ficar bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. O governo quer evitar que o dinheiro da renegociação seja perdido em apostas. O detalhamento completo das medidas ocorreu agora pela manhã numa coletiva do Palácio do Planalto. Vamos mudar de assunto? Olha, a Polícia Civil de São Paulo identificou 5 suspeitos de participar de um estupro coletivo contra 2 crianças de 7 anos e 10 anos. Gente, que barbaridade, olha, na zona leste da capital. O crime ocorreu no dia 21 de abril, mas só veio à tona depois das imagens do abuso que começaram a circular nas redes. Segundo as investigações, os agressores eram vizinhos das vítimas e atraíram os menores por um convite para empinar pipa. 3 adolescentes já foram apreendidos e um homem de 21 anos foi preso na Bahia e deve ser transferido para São Paulo ainda hoje. Ele é suspeito de ter filmado o crime e divulgado as imagens por aplicativos de mensagens. A polícia agora trabalha para identificar quem mais compartilhou o conteúdo na internet. A família das vítimas precisou sair da comunidade com medo de represálias, já que estava sendo pressionada para não denunciar o caso. Olha só que absurdo! As crianças e os parentes estão sob proteção da Prefeitura de São Paulo, recebem acompanhamento psicológico no local mantido em sigilo. Vamos vir para o nosso Alto Tietê? A Prefeitura de Guarulhos realizou a partir de amanhã, o dia 5 de maio, a Expo Empregabilidade no Centro Educacional Adamastor. O evento segue até sexta com o objetivo de conectar trabalhadores de mais 2.000 vagas de emprego. Entre as empresas participantes estão gigantes como Mercado Livre, Banco e Riachuelo. Cada dia tem um foco diferente. Amanhã a empresa Denata oferece 120 vagas para o setor aeroportuário. Na quarta, mais de 950 oportunidades vai ser para outras empresas, além de orientações para o MEI e atendimento do Banco do Povo. Na quinta-feira, a WFS traz 250 vagas para serviços em aeroportos e na sexta, Riachuelo fecha o evento com 700 vagas na área logística. O atendimento acontece das 9 da manhã até as 4 da tarde, mas fique atento. Na quarta-feira, as senhas serão entregues apenas até a 1 da tarde. Para participar é necessário ter o RG, CPF e currículo em mãos, hein? Também é recomendado fazer a inscrição antecipada pelo site da Prefeitura para agilizar o processo. Ainda pela cidade, um homem foi preso nesse domingo suspeito de um crime brutal contra uma idosa de 64 anos no Jardim São Gabriel. A vítima, que sofria de esquizofrenia, foi encontrada morta dentro de casa na última sexta. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o criminoso pula o muro da residência por volta das 3 da manhã. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como estupro e morte suspeita.
A Secretaria de Segurança Pública solicitou exames do ML e perícia no local para confirmar ali as causas da morte. Os laudos estão em andamento e a Polícia Civil segue com diligências para esclarecer todos os detalhes desse crime que chocou a vizinhança. E 2 indústrias foram flagradas furtando energia elétrica em Ferraz, gerando prejuízo de mais de R$20 mil. As operações foram realizadas pela DEI, que em parceria com a concessionária EDP, resultaram na prisão em flagrante dos responsáveis. As fiscalizações ocorreram em uma indústria de plástico e em uma metalúrgica da cidade. Além de responderem pelo crime de furto, os proprietários deverão pagar pelo consumo não registrado e pelas taxas administrativas. Segundo a EDP, só no ano passado o volume de energia recuperado no Alto Tietê seria suficiente para abastecer uma cidade de 75 mil habitantes por mês. Nossa, por um mês, gente, olha, a concessionária alerta que esses fraudes causam sobrecarga na rede e podem provocar quedas de energia e acidentes graves para a vizinhança. Vamos falar agora de um motociclista de 58 anos que ficou ferido após invadir a contramão e bater em frente a um ônibus na noite de sexta em Suzano. O acidente aconteceu na rodovia de Tibiriçá, na altura do bairro Vila Sol Nascente. Segundo a polícia, o motorista do ônibus parou para prestar socorro e o teste do bafômetro deu negativo. O motociclista foi socorrido por equipes de resgate e levado para o hospital da região. O caso foi registrado na delegacia de Suzano como lesão corporal culposa na direção de veículo. As causas que levaram o condutor da moto a invadir a pista contrária ainda estão sendo apuradas. E uma adolescente de 17 anos denunciou ter sido estuprado pelo próprio tio de 50 anos dentro da casa onde mora em Suzano. O crime teria ocorrido na última terça, mas só veio à tona na quinta, quando a jovem relatou o caso na escola. A direção do colégio acionou a polícia militar após a estudante apresentar dor e sangramento. Em depoimento, a vítima contou que o tio morava no mesmo terreno e que havia deixado a prisão apenas 2 semanas, gente, onde cumpria pena por tentativa de latrocínio. Meu pai, olha, o homem foi levado até a Delegacia de Defesa da Mulher, mas permaneceu em silêncio e acabou sendo liberado. A Polícia Civil já instaurou ali o inquérito e realizou exames periciais para investigar o caso. E no próximo bloco, a cápsula do tempo foi instalada no Parque Max Weber, reunindo cartas e registros que só serão revelados em 2049. E mais, tem uma entrevista com o deputado federal delegado da Cunha. Fica aí que o Jornal da Rede volta já já. Há 4 anos em Mogi das Cruzes, a Oga Açaí é parceira oficial do Açaí Fruta Brasileira. Sendo assim, aqui você encontra todas as delícias que há anos fazem grande sucesso. E além do tradicional e afamado açaí raiz, aqui você também encontra os famosos creme de cupuaçu, creme de leitinho, creme de paçoca, entre tantos outros. E o que falar dos gelatos? É um mais delicioso que o outro. Tem de doce de leite, trufas, avelã e belga. Isso sem contar os açaís combinados, como o açaí de iogurte grego com maracujá e o açaí de iogurte grego com morango. A Oga Açaí fica aqui na rua Barão de Jaceguai, 1722, bem em frente ao Clube de Campo de Mogi das Cruzes. Já sei, quer saber o horário de funcionamento? Eles funcionam de segunda a sábado, sempre do meio-dia às 20 horas. Deu aquela vontade de comer o melhor açaí? Então venha você também para a Oga Açaí, se deliciar com o Açaí Fruta Brasileira. Esse é o Açaí Fruta Brasileira, produzido para pessoas realmente exigentes. A Prefeitura de Arujá realiza nesta terça o processo seletivo para o cargo de ajudante geral. São 13 vagas disponíveis e as entrevistas vão acontecer diretamente na sede do Arujá Emprega, das 9 da manhã ao meio-dia. Os interessados devem comparecer com documento com foto, CPF, carteira de trabalho e currículo impresso. O equipamento fica localizado na Rua Ademar de Barros, número 60, no Jardim Modelo. Além dessa oportunidade, outras vagas continuam sendo atualizadas semanalmente no portal da Prefeitura. Se você precisar de mais informações, pode entrar em contato pelo WhatsApp no Arujá Emprega, no número 4653-4057. É a chance de começar o mês com um novo emprego, viu?
E o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, o Condemate Mais, tem um novo integrante. O prefeito de Jacareí, Celso Florencio, participou pela primeira vez da Assembleia do Conselho de Prefeitos, realizada na última quinta. Com a adesão, Jacareí passa a ser a 15ª cidade a integrar o grupo, viu? Olha, o encontro foi liderado pelo presidente do consórcio, o Luiz Camargo, prefeito de Arujá, e aconteceu na Casa da Mulher em Itaquá. Além das boas-vindas ao novo município, a reunião teve a assinatura de parcerias inéditas voltadas à inclusão e fortalecimento das políticas públicas. A expectativa é que a união das cidades reforce a articulação regional e traga mais investimentos para o Alto Tietê. A cidade de Santa Isabel comemorou o Dia do Trabalhador com mais uma edição do seu já consagrado campeonato de truco. O evento, promovido pela Secretaria de Esportes, reuniu competidores e famílias no ambiente de muita alegria e valorização das raízes culturais. Além das disputas, o torneio foi um momento de convivência e fortalecimento para os laços de comunidades abelense. A grande final, realizada no 1º de maio, revelou os campeões de 2026. E tivemos ali, em terceiro lugar, Rodolfo e Denilson. O vice-campeonato foi conquistado por Vitor, Hugo e Bruno. E os grandes campeões da edição do ano foram Edu Santista e Maurício Cowboy, que levantaram o troféu com muita habilidade e sintonia. Vamos falar de comemoração de aniversário? Suzana encerrou as comemorações do seu aniversário com um olhar para o futuro. Na última quinta, uma cápsula do tempo foi instalada no Marx Pfeffer, reunindo cartas e registros que só serão revelados em 2049, ano do centenário da cidade. A estrutura recebeu mensagens de pedroiche, de secretários municipais e de diversas entidades da sociedade civil, como o Bunkyo e a SES Nikkei. O objetivo é traçar um paralelo entre a Suzano de hoje e a cidade que teremos nas próximas 2 décadas. Vai mudar muita coisa, hein? Será? Nas cartas, o prefeito destacou projetos estruturantes que estão em andamento, como a chegada da FATEC, o Hospital Federal e as novas alças do Rodoanel. Segundo a Secretaria de Governo, a cápsula ajudará a preservar a história e avaliar o impacto das ações atuais na qualidade de vida da população do futuro. A cerimônia foi encerrada com uma apresentação da Orquestra Suzanense, simbolizando o orgulho da nossa cultura. Falando em Suzano ainda, olha, os atletas da cidade foram um destaque no Campeonato Sul-Americano de Sumô, realizado no último dia 25 em Buenos Aires, na Argentina. Representando a equipe Nova Central, os competidores levaram o nome do município ao topo do continente. A suzanense Luciana Watanabe foi o grande nome da competição, conquistando o título de campeã na categoria absoluta por equipes e vice-campeonato na categoria até 73 quilos. No masculino, Vinícius de Almeida também fez história, garantindo o 3º lugar individual e sagrando-se campeão com o time Brasil A. Além de atleta, Luciano Watanabe é professor em Suzano, onde comanda treinos gratuitos no Bunkyo, reforçando aí o papel da cidade, formando novos talentos. O secretário de Esportes, Nardinho, ressaltou que esses resultados expressivos fora do país reforçam o potencial esportivo e orgulhoso ali da nossa cidade, não só de Suzano, como do Alto Tietê, né? Falando em destaque aí, olha, a jovem dançarina ferrazense Suzy Tavares levou o nome de Ferraz de Vasconcelos para o mundo nesse final de semana também. Ela foi uma das selecionadas para integrar o balé ali da estrela Shakira no show histórico em Copacabana, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas, de espectadores no último sábado. Suzy, que tem 22 anos, deu seus primeiros passos na dança com o apoio da mãe, a coreógrafa Dani Tavares. Apesar da pouca idade, a dançarina já acumula um currículo de peso, tem passagens pelo palco da Disney, da Universal e também do balé da cantora Ludmilla no Rock in Rio. Atualmente, ela trabalha como coreógrafa do MCPH. A trajetória de Suzy inspira jovens de toda a região, mostrando que com talento e incentivo o mundo é o limite, né? Vamos falar da empresa Suzano Papel Celulose. Olha, a companhia ela é a maior produtora mundial de celulose e participou de um treinamento operacional em Itatinga para reforçar o combate a incêndios florestais. A atividade reuniu empresas do Programa de Auxílio Mútuo com o objetivo de integrar equipes e equipamentos, especialmente para o período de estiagem, que segue agora até outubro, viu? O simulado avaliou técnicas de resposta rápida, o uso de tecnologia na proteção da biodiversidade. No estado de São Paulo, a Suzano utiliza 20 torres de monitoramento equipadas com câmeras de alta resolução e inteligência artificial que identificam ali focos de fumaça automaticamente. Essas torres são movidas à energia solar e transmitem imagens 24 horas por dia para uma central. Assim que o foco é detectado, a brigada mais próxima é acionada, garantindo o atendimento seja feito ali com agilidade e segurança.
E uma formação viralizou, olha, uma formação de uma nuvem curiosa chamou a atenção de banhistas no último sábado na praia de Riviera de São Lourenço, em Bertioga. As imagens que circulam aí nas redes sociais, talvez você já tenha visto, mostram uma nuvem gigante com aparência de tsunami que causou surpresa e preocupação para quem estava no litoral. De acordo com a Defesa Civil, esse é um fenômeno, é chamado nuvem de rolo. Trata-se de uma formação baixa horizontal que surge com a passagem de uma tempestade. O sistema avançou por todo o litoral paulista, trazendo rajadas de vento de até 60 km por hora, hein? Segundo os especialistas, esse tipo de nuvem se forma quando o ar frio da chuva se espalha rapidamente, empurrando o ar quente para frente. Apesar do visual assustador, o fenômeno é característico de mudanças bruscas no tempo. O sistema produtor Alto Tietê encerrou o mês de abril com 52,7% de sua capacidade. Os dados da Sabesp indicam que o nível está estável, sendo 4 pontos percentuais maior do que o registrado no ano passado. Apesar dessa estabilidade, as chuvas de abril ficaram um pouco abaixo da média prevista para a região. Alerta agora fica para mês de maio, que deve trazer um clima mais seco e chegada da primeira massa de ar polar com força significativa. Essa mudança no tempo diminui a disponibilidade de água nas represas. Atualmente, os reservatórios de Suzano e Mogi são os únicos que apresentam mais de 60% de volume útil, tá? Recomendação é que a população continue evitando o desperdício. Já que a gente está falando de tempo, de chuva, vamos de previsão? Em Mogi, a terça se inicia com neve e tempo fresco. À tarde, temos nuvens dispersas e temperaturas elevadas, mínima de 14 graus e máxima de 27. Em Guararema, o cenário se mantém com mínima de 15 e máxima de 28. Olha só que legal, aqui no estúdio da Rede Alto Tietê, o nosso parceiro, o nosso querido deputado federal, delegado da Cunha. Tudo bem, delegado? Tudo bem, Manoel. É sempre uma honra estar aqui. O delegado já veio algumas vezes aqui. E, inclusive, tem um programa conosco, né? Da Cunha para cima deles. Isso, olha, você que acompanha a programação sabe que passa ali sempre as ações do deputado federal. Sim, as visitas, os locais que ele vai, todas as ações suas, né? A gente faz um apanhado geral e passa ali para cima deles com o delegado da Cunha, sempre mostrando ações, o combate, né? Essa é o predicativo do seu programa, mostrar o combate à violência, ao tráfico, nisso, porque por mais que se faça, ainda tem, né? Bastante. Infelizmente, então a gente procura ali mostrar, enaltecer o trabalho policial, né? Sim. Mostrar o risco que os policiais passam na rua e também o que eles entregam para a sociedade. E além disso, a gente tem uma intenção também de mostrar para o jovem que o caminho não é o caminho do crime. O jovem tem que estudar, tem que procurar o esporte, a educação, se qualificar, porque o caminho do crime é um caminho de vida curta e sem volta. Sim, isso mesmo. E é a intenção do programa e tem muito aí para mostrar para o pessoal, né? Com certeza. Olha, deputado, você esteve na cidade de Suzano, Sim, né, para fazer algumas emendas, para algumas visitas, algumas orientações. Fala um pouquinho para a gente o que foi essa visita na região. Bom, a gente esteve em Suzano, né, com o nosso secretário Mauro Vaz, a pedido dele, com o prefeito Pedro Ishi, e nós estivemos levando uma emenda parlamentar de 1,2 milhão para a saúde de Suzano, né, fazendo uma parceria com o município em termos de consultoria para buscar mais recursos para a saúde de Suzano. Na segurança pública, nós entregamos também mais uma emenda de 100 mil, que vai ser utilizada para a compra de 6 fuzis, que é um armamento que hoje a polícia precisa. E a ideia é a gente estar fortalecendo a parceria não só com Suzano, mas com todos os municípios do Alto Tietê, né? O mandato do deputado federal delegado da Cunha é um mandato estadual. Então a gente tem uma luta por fortalecer a lei, né? A gente quer que o preso trabalhe, que o preso se pague, a gente quer que aquele que comete crime fique efetivamente preso. Nós queremos que as vítimas recebam ressarcimento daquilo que elas perdem. Então a gente está numa luta. Foi em Suzano essa visita, mas a nossa luta, além de Suzano, é pelo Alto Tietê e pela segurança pública de todo o estado de São Paulo. Você comentou de uma emenda em saúde, né? Sim. As pessoas às vezes olham para você e falam, ele só vai cuidar da parte de segurança. Não. Você acolhe todos os assuntos, né? Acolhe todas as bandeiras, assim. Tem a parte da segurança, mas precisa de algo relacionado à saúde, vamos atrás de uma emenda em saúde, né? Porque é onde tem necessidade, né?
Emanuele, a partir do momento que você toma a decisão de ir para a política, você não tem o direito, no meu ponto de vista, de ficar fechado em uma pauta. Então, eu vou ser político, vou fazer somente segurança pública. Não. O político, ele tem a obrigação de melhorar a vida das pessoas. E as pessoas têm muita dificuldade com segurança, que é a minha pauta principal. Sim. Mas tem dificuldade com saúde. Então, as pessoas precisam de exames, as pessoas ficam doentes, as pessoas precisam de internação. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro público que nos cabe destinar em termos de saúde. Não dá para mandar emenda parlamentar de qualquer forma. Então, eu tenho que ir, conhecer o município, ver o que precisa. E é isso que a gente tenta fazer. Um trabalho sério dentro da política em todos os setores. Você falou sobre consultoria. Né? Você estava falando nos bastidores que às vezes os municípios eles têm algum dinheiro, têm alguma verba que podem, mas não tem como chegar ou não fazem, acaba perdendo. Aí essa seria a sua consultoria, orientar os municípios aí o que ele pode fazer para conseguir as emendas direitinho? Sim, não só as emendas, como existem programas do governo federal, programas do governo estadual, que às vezes as prefeituras não têm conhecimento, não porque trabalham errado, e sim, às vezes, por excesso de burocracia. Sim. Então, a gente procura estar passando informação para que essa burocracia seja ultrapassada e o recurso chegue na ponta da linha onde tem que chegar. Né? Então, tudo demanda projeto, tudo demanda informações, e a gente busca essas informações e traz para os municípios poderem buscar o recurso que já é deles por direito. Ah, sim. Se vocês têm o direito, né? Às vezes é o que você falou, excesso de burocracia, alguma coisa, não acha que não pode ser contemplado, então essa orientação faz toda a diferença. Toda a diferença, recursos de altos valores, às vezes os municípios têm recursos de mais de 10 milhões prontos para serem liberados e nem têm conhecimento. Então a gente procura estar fazendo a gestão e passando o máximo de informações na saúde, na segurança, na educação, na assistência social, tudo naquilo que o município, que as pessoas precisam. Você falou de projetos, né, e de jovens, que você tem um olhar especial para os jovens, né? Você tem um projeto, né, o Superação. Sim, é o maior orgulho que eu tenho no gabinete, né? Eu vim de uma realidade muito humilde e tudo que eu devo na vida foi fruto de um projeto social de judô. Eu fui da Seleção Brasileira de Judô, tive bolsa na escola, tive bolsa na faculdade, servi o Exército e todos esses caminhos, a minha ferramenta para mudar a realidade da minha família foi o esporte. Então, nós temos um projeto que é o projeto Superação. Ele começou no primeiro ano de mandato com 300 crianças, no primeiro ano. Tá. Nós estamos no terceiro ano, hoje temos 7.000 crianças. Que legal. Nossa. 7.000 crianças que treinam através de emendas parlamentares. Então, muita gente fala, essas emendas parlamentares que não servem para nada, a gente vê muitas críticas à política, talvez tenham deputados que não façam uma boa gestão. Nós procuramos gastar o dinheiro do povo com o próprio povo. Sim. Né? O papel do deputado é fazer o dinheiro retornar para aquele que paga o imposto, que é o cidadão de bem. E o projeto de superação, ele busca dar oportunidade de transformação da realidade de vida dessas crianças carentes através do esporte. Ela enxerga que ela tem uma oportunidade, que ela pode não seguir outros caminhos, né, para mais tarde não ter alguma uso de outras, usar só para a parte de educação. Não ter que usar para segurança pública, ser esse jovem poder seguir um caminho ali do bem. Do bem, né? Bem. Eu falo assim, o projeto de superação ele é segurança pública primária. Aquele menino que joga bola, que treina basquete, que pratica judô, ele não vai para o crime. Ele acaba tendo uma estrutura, às vezes não é familiar, mas vem do esporte, não seja e aí ele vai seguir um caminho, vai estudar, fazer uma faculdade e tudo, e ver um futuro, né? Isso. Nem todos vão ser campeões olímpicos, mas assim, em vez dele ficar... essas crianças que moram em áreas vulneráveis, áreas que infelizmente a gente tem o crime por perto,
eles têm que ter para onde olhar. Sim. Né? Senão ele vai olhar só para o criminoso que está com uma motona ou que está com um carrão, mas é um ladrão, é um traficante. Né? E quando aparece o esporte ali, é um lugar para eles direcionarem a energia e a vontade que eles têm de crescer. O acolhimento. O acolhimento. Isso mesmo. Olha, delegado, eu por mim ficava aqui conversando mais sobre os projetos, tudo que você tem, mas o nosso tempo aqui no jornal é curto. Aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar o delegado sempre às 7 horas, um pouquinho antes do jornal, passa o programa, né, com muitas ações, que é o que você falou, você não quer ver esses jovens nesse tipo de ação, né? Tem uma frase que é a seguinte: muito melhor do que prender é não ter que prender. Isso, é a melhor coisa. Que você venha mais vezes, visite Suzano, região, trazendo as emendas, trazendo orientação, que é a função do deputado também, né? É a nossa missão. Obrigado, Emanuele. Estamos sempre à disposição, de Suzano e de todo o Alto Tietê. Isso mesmo. E daqui a pouco a gente está de volta com o seu Resenha na Rede. Não sai daí. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe, que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Fala pessoal, ligado na Rede Alto Tietê, mais um Resenha na Rede começando por aqui, e hoje vamos falar muito sobre essa rodada de Brasileirão do fim de semana, ia falar meio de semana, mas não, fim de semana que tivemos muito futebol, e no sábado já começamos com um clássico, viu? Jogando no Allianz Parque, a despedida do Allianz Parque, né, que mudou de nome agora, não se chama mais Allianz, agora terá aí esse naming rights da Nubank, então um novo nome para a casa do Palmeiras. Tivemos um clássico com muitas emoções e que o Palmeiras saiu na frente, mas o Verdão acabou empatando, ficando no 1-1. Roleiser foi o responsável pelo gol do Peixe, ele que fez o gol ainda na primeira etapa, deixou ali palmeirenses apreensivos, mas o alvinegro praiano foi quem iniciou essa festa lá na Barra Funda. Depois, no segundo tempo, não podia ser diferente. Flaco Lopes foi quem marcou para o Palmeiras e deixou aí em igualdade esse clássico disputado sem a presença de Neymar. Camisa 10 desfalcou a equipe santista, foi preservado para a sequência das competições, né, e muito por conta também da questão do gramado, a gente sabe como funciona. Então, Ney não foi a campo, mesmo assim, o Santos saiu com um pontinho do Allianz Parque. Vale destacar que essa partida também ficou marcada pelo um gol anulado do Alan, jogador do Palmeiras, que acabou mandando para o fundo do gol, mas depois, na revisão ali do VAR, o gol foi anulado. Então tivemos um para o Palmeiras, um para o Santos, tudo igual, e eles seguem aí um ponto para cada lado. Palmeiras segue líder, Santos respira na última colocação acima do Z4. Então, 16º colocado, o Peixe vem com a mesma pontuação do Corinthians, porém tem mais gols marcados, por isso aparece à frente do rival. Já no domingo tivemos mais duas partidas, viu? O São Paulo, às 4 da tarde, enfrentou o Bahia, em jogo que era para ser disputado no Morumbi, mas por conta aí dos jogos, ou melhor, dos shows do The Weeknd que aconteceram no último final de semana, na sexta e no sábado, então não tivemos o tricolor jogando em seus domínios. Por mais que o mando fosse de São Paulo, foram jogar em outro estádio. E aí tivemos a equipe tricolor saindo na frente com Arthur.
o Bahia descontou com o Juba, então deixando aquele 1-1. Já na reta final da partida, Ferreirinha colocou o São Paulo mais uma vez na frente e quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória tricolor, o outro tricolor de aço, o Esquadrão do Bahia, foi quem descontou já no finalzinho com o Eric, dando números finais da partida num 2-2. Gol do Eric aí, confesso que foi meio estranho. A bola veio para cima, o Rafael tenta fazer a defesa, ele espalma, bate no travessão, o goleiro cai e a bola só desce assim na frente do gol. O Eric só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Então, tivemos aí 2 pontos perdidos para o São Paulo, né, porque estava tudo encaminhado naquele 2-1, mas um ponto conquistado pela equipe do Bahia fora de casa. Ambos vêm muito tranquilos, né, nessa tabela do Campeonato Brasileiro. E olha só, por mais que estejam tranquilos, o Lucas acabou sofrendo mais uma grave lesão ali, teve problema ligamentar, a ruptura, né, do tendão. Então, tivemos esse desfalque. O Lucas, agora camisa 7 de São Paulo, só volta em 2027. Confesso que eu tenho minhas dúvidas se o jogador voltará a atuar, viu? Porque complicado. Semana após semana, temporada após temporada, lesões graves vem assolando o jogador que já tem idade avançada, né? Então, a gente deseja uma boa recuperação, mas ficamos de olho na situação do Lucas. E para fechar essa rodada do domingão, tivemos Mirassol e Corinthians se enfrentando no Maião. O jogo começou às 8h30 da noite. Casa do Mirassol aí, então, recebendo mais uma partida do Brasileirão. E o Mirassol, que começou a rodada na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, conseguiu dar um saltinho ali com essa vitória por 2-1 em cima do Timão. A primeira derrota, os primeiros gols sofridos do Corinthians sob o comando de Fernando Diniz, viu? Então, Edson Carioca foi quem abriu o placar para a equipe da casa com um gol de pênalti polêmico, mas daqui a pouquinho eu comento. Carlos Eduardo, poucos minutos depois, foi quem ampliou de cabeça, testando firme, sem chance da defesa corintiana tirar, mandou para o fundo do gol. E aí, na reta final, já no apagar das luzes, Dieguinho fez o gol de honra para o Corinthians, até tentou ali o Timão buscar daquela pimentada no jogo, mas não era o bastante, não era o suficiente. Mirassol 2, Corinthians 1 e um jogo polêmico. Primeiro, que o pênalti nem foi revisado e muito provavelmente poderia ter sido retirado esse pênalti caso tivesse uma análise do VAR. O árbitro Matheus Candansan estava muito bem colocado, é verdade, interpretou como um lance penal, porém, ao meu ver, não foi algo para isso tudo, não foi algo para pênalti. Quando a gente para olhar, o Campeonato Brasileiro está cheio de inconsistências aqui de arbitragem, de critérios. Hoje marca, na próxima rodada não marca, e infelizmente a gente continua nessa sequência. E o segundo gol do Mirassol também foi polêmico. Afinal, no início da jogada, bem no primeiro lance ali, o jogador do Mirassol acaba dando um pisão no pé de Rodrigo Garro e aí o juiz não marca falta, o lance segue, sai o cruzamento, sai o gol do Mirassol. Os corintianos não reclamam, o árbitro também não vai ao VAR, o VAR não chama e aí ficou por isso mesmo. E o Corinthians penou, jogou mal, não conseguiu criar suas principais chances. Mirassol foi bem, neutralizou e depois fechou ali na defesa, mas o Corinthians pouco levou perigo ao gol do Mirassol e ainda contou com a sorte nesse chute do Dieguinho, que a bola desvia no calcanhar do zagueiro do Leão, mas 2-1 Leão. Corinthians volta ao Z4 com esse resultado. O Timão tem o pior ataque da competição, com 10 gols marcados apenas, 13 sofridos, é verdade, a defesa está ok, mas não marca gols e por isso o Timão amarga aí mais uma rodada fechando no Z4. E agora é hora de virar essa chavinha, sair do Brasileirão, porque nem só de Campeonato Brasileiro vivem os gigantes e o Resenha na Rede muito menos. Afinal, teremos Libertadores e Sul-Americana acontecendo nesse meio de semana. Vocês podem perceber que a arte está diferente, está aparecendo aí dividido. Temos na terça-feira, às 7 da noite, Sporting Cristal e Palmeiras. Já o jogo que acontece logo nesse comecinho de noite dessa terça-feira. Palmeiras entrando em campo fora de casa, viu? Mais tarde, no mesmo dia, às 9h30 da noite, aí teremos Deportivo Recoleta e Santos pela Sul-Americana. Verdão pela Liberta e o Peixe pela Sul-Americana. Na quarta, temos Independiente Santa Fé e Corinthians às 9h30 da noite. E essa rodada de meio de semana fecha na quinta-feira com O'Higgins, do Chile, contra o São Paulo, às 7 da noite pela Sul-Americana. Então, divididas as equipes, metade, Libertadores e Sul-Americana. Temos esse desenrolar aí nessa semana. E aí sim, no próximo fim de semana, voltamos com o Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho. Corinthians, por mais que esteja mal no Campeonato Brasileiro, vem com 100% de aproveitamento na Libertadores.
6 gols marcados, 0 sofridos. Vamos seguir por aí, vendo como que fica a situação. Bom, e agora, voltando um pouquinho aqui para a região, tivemos vitória do Flamengo de Guarulhos contra o Paulinense pelo Paulista da segunda divisão. E olha só, tivemos Tauan, autor do gol, passando pelos microfones aqui da Rede Alto GT. Vamos ver o que ele disse. Que falar dessa vitória, um jogo difícil, com um jogador a mais para o segundo tempo inteiro. E agora saiu o gol, né? Falar um pouco do seu gol e dessa vitória importante hoje. Vitória muito importante, né, para a nossa sequência na competição. A gente sabe que é uma divisão onde não haverá jogos fáceis. A gente iniciou a partida muito bem, porém na hora que a gente ficou com um jogador a mais, eles se fecharam tudo lá atrás e souberam sofrer, né? Acabou dificultando bastante a gente. Mas a gente conversou no intervalo, manteve a tranquilidade, rodamos a bola e graças a Deus aí pude ajudar a equipe fazendo gol. Fico muito feliz, né, de estar marcando meu primeiro gol com essa camisa. Isso me deixa muito motivado para dar sequência aí para a competição. Mas sem dúvida nenhuma, o mais importante sem dúvida foi a vitória. Esperar jogo difícil, né? Como eu falei, não haverá jogo fácil. Trabalhar bem a semana e em busca, né, de manter a invencibilidade, de pontuar e, se possível, sair de lá também com os 3 pontos. E além do artilheiro do dia, tivemos também o técnico Renan Martins comentando um pouco sobre esse triunfo do Flamengo. Falar um pouco desse jogo, que é um jogo truncado, um jogo típico da divisão. Sim, jogo difícil, jogo duro. A equipe do Paulinense, até pelo trabalho do Peterson, a gente já conhece. Então, assim, um jogo duro na divisão, mas eu acredito que nosso modelo de jogo, ele conseguiu ser positivo. Tivemos algumas chances um pouquinho melhor para chegar no terço final e ter uma tomada de decisão melhor. Acredito que pelo jogo foi um resultado justo, né? A gente trabalhou para isso, nós, a semana toda em cima desse modelo de jogo, deles baixarem a linha, a gente já esperava isso, mas foi um jogo bem bacana para quem vê e importantíssimo a questão de não tomar gol e a questão também da invencibilidade, principalmente as vitórias dentro de casa. É importante recuperar bem nossos atletas, a divisão não tem jogo fácil, eu falo isso para os meninos. Dia a dia eu falo, cara, a Bezinha ela é difícil, às vezes o jogo vai ser muito truncado, muitas equipes às vezes jogam só por bola longa, não tem jogo. Eu tenho uma característica de querer gostar do jogo, de querer propor o jogo, então assim, não tem jogo fácil. A gente espera lá também uma equipe competitiva, conheço o professor Basílio também que está lá. Então assim, jogo duro, mas eu acredito que esse trabalho que os meninos têm feito, de se entregarem, se doarem, realmente a gente vê uma equipe vestindo a camisa do Flamengo com vontade, com desejo mesmo de acesso, e eu acredito que tem tudo para dar certo. E tá aí a fala do treinador, comandante, mais um triunfo da equipe do Flamengo de Guarulhos. A gente fica de olho por aqui, vamos acompanhando sempre, é claro, e atualizando vocês aqui nas redes sociais, também no YouTube, no Pode na Rede. E é claro, não dá para falar aqui no Resenha na Rede só de futebol. Temos também basquete, afinal, Mogi Basquete encara o Franca nesta terça-feira pelo jogo 1 das quartas de final do NBB, às 7 da noite no Pedrocão. Então, teremos esse primeiro jogo fora de casa, nos domínios do Franca, e os próximos jogos, ou melhor, próximo jogo acontece no Gão, no dia 8, a parte da noite. E aí, caso seja necessária a terceira partida, teremos no dia 10, então, essa próxima partida, esse próximo episódio de Mogi e Franca acontecendo também no Gão. A gente segue acompanhando por aqui e atualizando vocês ao longo da semana. Agradeço a companhia na segunda-feira e nos vemos mais tarde. Até mais!